Bom dia a todos, pessoal. Vamos começar aqui mais um webinar da Proof Technique MGS. Hoje o apresentador sou eu, Pedro Camelo, engenheiro de controle e automação, hoje coordenador do departamento de produtos da Proof Technique MGS. Espero que todos aí possam estar escutando bem, visualizando a apresentação. Para quem não conhece, a Proof Technique, uma empresa de origem alemã, inventora do primeiro alinhador de eixo a laser e com foco em soluções para confiabilidade de ativos. A Proof Technique MGS é a subsidiária no território brasileiro e hoje a companhia pertencente à FRS, que é a Fluke Reliability Systems. Então, qual que é o tópico de hoje desse bate-papo? A gente vai falar um pouco sobre os conceitos de inteligência artificial e machine learning e como aplicar estes conceitos para monitoramento de ativos online, tanto motores, máquinas, rotativos em geral. Ok? Então vamos iniciar. Primeiro, um porquê desse webinar, né? Por que a gente trouxe esse tema, entendendo a importância dele aí para o conhecimento dos nossos parceiros? A gente sabe, né? Uma planta industrial, a quantidade de motores elétricos é enorme. Para cada máquina rotativa, você precisa de um acionamento, onde a maioria das vezes vai ser um motor elétrico. E quando é deixado de lado, quando a gente não monitora, as quebras, a parada de produção, o custo de manutenção pode ser enorme, o estrago pode ser muito grande. Trazendo, por exemplo, somente nos Estados Unidos, né, uma média feita aí, tempo de parada dentro de uma indústria petroquímica pode ser em torno de 87 mil dólares por hora, muito acima do valor do próprio ativo, muito acima de um valor de uma manutenção somente com perda de produção. E trazendo agora um pouco para o consumo de energia, né, um estudo americano também, mostra que mais de 1,2 bilhão de motores dentro dos Estados Unidos consomem 20% de toda a energia consumida no país. Se a gente sair da energia em geral, que entra térmica, entre outras fontes, né? Se a gente trazer isso somente para a energia elétrica gerada, os motores, em sua maioria em indústrias, consomem 59% da energia. Então, a gente vê a importância em ter um controle, um monitoramento desse tipo de máquina, tanto relacionado à sua perda de produção, tanto a relação a seu consumo e eficiência energética. Então, vamos entrar um pouco nessa ideia sobre nossos motores, né? Primeiro, a gente ter em mente que a gente vê esse conceito, esse termo falado o tempo todo, a tal da indústria 4.0. O que isso significa? Significa que nós estamos num momento da indústria, um momento da manutenção, do processo, onde a gente conta com tecnologias voltadas para a capacidade de operação em tempo real, virtualização, descentralização de tarefas, modulação, um trabalho que a gente consegue gerar uma grande quantidade de dados. Mas o dado sozinho, se eu medir uma máquina, seja com a tecnologia que for, análise de vibração, termografia, análise de circuito de motor, ultrassom, análise de óleo, eu preciso direcionar esses dados. A indústria 4.0 nos traz tantas ferramentas, soluções e tecnologias que a gente fica mergulhado, imerso numa imensidão de dados que às vezes fica difícil trabalhar. Então, como a gente consegue, neste momento da indústria 4.0, trabalhar de forma efetiva e eficaz com essa quantidade de informação? Então, para isso, vamos pegar aqui
três conceitos da indústria 4.0, né? Não é definindo isso como um todo, mas alguns bem importantes. Primeiro, inteligência artificial. O dicionário Oxford descreve a inteligência artificial da seguinte maneira: a teoria de desenvolvimento de sistemas computacionais capazes de performar tarefas que normalmente requerem inteligência humana, como percepção visual, reconhecimento de fala, tomada de decisão, entre outros. Trazendo um pouco para o ambiente industrial, ter recursos, seja hardware, software, recursos que conseguem realizar de maneira automática tarefas que precisariam de um pensamento crítico humano, algo que somente humanos, com sua capacidade de pensar e raciocinar em momentos rápidos, conseguiria ter essa informação. Outro conceito, agora de machine learning, apontado pela IBM. Então, machine learning é uma ramificação da inteligência artificial, então a gente está linkando esses itens. Então, uma ramificação da inteligência artificial e ciência da computação que foca no uso de dados e algoritmos para imitar a maneira que humanos aprendem, gradualmente melhorando sua precisão. Então, dentro dessa inteligência artificial, a gente não quer que a máquina, que nosso sistema, que nosso algoritmo, software, o que for, seja focado em fazer uma única tarefa. A gente precisa que a capacidade de executar essa tarefa melhore ao longo do tempo, aprendendo cada vez mais sobre aquele processo que está sendo realizado, similar ao que os seres humanos fazem. A gente aprende, a gente melhora. Então a gente precisa que o nosso sistema consiga fazer isso também de maneira automatizada. E vem um conceito interessante que a gente vai utilizar aqui mais para frente, muito importante e novo na indústria 4.0, que é o termo Digital Twin, ou gêmeo digital, que é definido pelo Digital Twin Consortium da seguinte maneira: um gêmeo digital é uma representação virtual de ativos e processos do mundo real, sincronizados em uma frequência e fidelidade específica. No mundo da indústria, o que seria isso? Eu conseguir reconstruir, por exemplo, o meu motor, reconstruir ele através de algoritmos, equações matemáticas, para representar o seu funcionamento com uma fidelidade específica. Então, se o meu motor trabalha com uma velocidade X, uma frequência de alimentação de 60 Hz, eu preciso conseguir representar digitalmente a mesma máquina. Se eu tiver o mesmo sinal de alimentação, sinal de tensão, eu preciso receber isso, imputar no meu gêmeo digital e ter que a resposta calculada matematicamente, digitalmente, consiga corresponder e possuir a fidelidade da máquina real. Então, com esses conceitos, né, a gente consegue ter alguns caminhos para utilizar tecnologias do monitoramento de ativos para ter uma informação mais automatizada, de fácil acesso, de fácil interpretação, que me ajude na tomada de decisão. Eu não quero somente os dados que eu coletei, os dados que eu medi sobre um motor, sobre uma bomba, um ventilador dentro da minha indústria. Eu quero que esses dados já tragam conteúdo, já tragam informações. Então, um exemplo que a gente vai abordar nessa conversa é o seguinte: utilizar esses conceitos, inteligência artificial, machine learning e gêmeo digital, aliados à ferramenta de análise, à técnica de análise chamada análise de assinatura de tensão e corrente elétrica, ou alguns aqui presentes conhecem o termo ESA, ESA. O que seria esse ESA, né, para a gente conseguir linkar esses dados? Pegando a informação aqui, primeiro, uma alimentação de um motor elétrico. Então, se eu tenho um motor de partida direta, para facilitar o exemplo, eu tenho uma alimentação trifásica, onde eu tenho 3 sinais de tensão, cada uma das fases, RST, fase 1, 2 e 3.
onde eu tenho um sinal bem próximo de uma senoide pura, defasados de 120 graus. Ao aplicar esse sinal de tensão ao meu motor, o que eu tenho com isso? Eu tenho os campos girantes aparecendo no motor, que vai fazer com que o seu rotor gire, consumindo uma corrente. Então, a aplicação de tensão trifásico sobre o meu estator vai realizar o aparecimento de correntes, que vai fazer com que, através das atrações eletromagnéticas, fazem com que o meu rotor gire. Então, esse é um funcionamento bem simplificado de como seria uma máquina elétrica, né? Então, se eu tenho essa indução de corrente, além de medir o sinal de tensão, mostrado na página anterior, eu consigo mostrar esse sinal consumido, né? O sinal de corrente trifásico, então também separado, fase RST, onde eu consigo observar como está o comportamento elétrico do meu motor. Pronto. Em condições normais, uma máquina excelente estado, saudável, aquilo que a gente sabe que é o mundo ideal, a gente espera que esse sinal de corrente consumida seja bem similar ao de tensão em sua forma de onda, ou seja, um sinal bem próximo de uma senoide pura, a defasagem de fase mantendo 120 graus em cada uma delas, mas a gente sabe que no dia a dia isso não acontece com frequência. Por exemplo, se eu começo a ter um desenvolvimento de falha, seja elétrica ou mecânica, no meu motor ou na minha máquina movida, eu vou afetar diretamente o que está acontecendo dentro da máquina elétrica. Por exemplo, alterando o air gap, o entreferro, e também as dinâmicas de torção entre rotor e estator. Por exemplo, se eu tenho um conjunto motor-bomba, a minha bomba está com um problema no seu rotor, já estou com alguma corrosão, desgaste de palheta, algum problema mecânico. A gente sabe que se eu medir com vibração, um coletor de dados, colocar o meu acelerômetro no meu mancal, eu vou conseguir medir aquela vibração e interpretar os dados. Essa vibração, causada pela falha mecânica, é uma oscilação que está acontecendo no meu rotor e no eixo da máquina, como eu estou tendo um acoplamento entre bomba e motor, seja por acoplamento direto, correias e polias ou outros recursos, eu tenho que essa oscilação propaga para o eixo do motor. Com isso, eu tenho esse distúrbio, né, no meu air gap, no meu entreferro, e também variações na dinâmica de torção rotor-estator. Isso vai causar grandes distúrbios eletromagnéticos na minha máquina, os campos vão ficar distorcidos e, consequentemente, a corrente elétrica que esse motor consome. Então, se eu medir de novo o sinal de tensão e corrente, eu já tenho algo diferente. Aqui, para facilitar a representação, mostrando somente um sinal monofásico, eu teria meu sinal de tensão, ainda neste caso bem senoidal, mas distúrbios eletromecânicos no meu motor ou na máquina movida começaram a gerar distorções no sinal no tempo da corrente elétrica. Então, se eu tiver condições de analisar e interpretar esses distúrbios, eu estou aplicando a análise de assinatura de tensão e corrente elétrica. E entender os padrões, as variações, os harmônicos que estão aparecendo nesse sinal, eu consigo correlacionar condições de falha que meu ativo pode estar desenvolvendo. Beleza. Então, tendo em mente esses conceitos da indústria 4.0, de inteligência artificial, machine learning e gêmeo digital, mais um entendimento de análise de assinatura elétrica, como é que eu consigo colocar todo mundo junto para monitorar ativos de maneira eficaz e alta qualidade? Então, vamos falar um pouco
da tecnologia da Artesis, né, que utiliza esse conceito Model Based Fault Detection, que seria a detecção de falhas com base em modelos matemáticos, ou seja, utilizar bem esse conceito de gêmeo digital. Então, a gente viu na descrição do que é o gêmeo digital que eu preciso representar um sistema, um processo, um ativo. Tendo bem mapeado o que são seus sinais de entrada e os seus sinais de saída, e para dado o sinal de entrada, o meu sistema, né, meu modelo, o meu gêmeo, tem que gerar as mesmas saídas esperadas do meu processo, da minha máquina física. Então, neste caso do monitoramento de ativo, o sistema é um motor, o nosso motor trifásico, onde a gente precisa medir o sinal de entrada, que seria a tensão de alimentação aplicada, o sinal de saída, a corrente que esse motor está consumindo. E a gente não está medindo, né, para fixar isso bem, a gente não está medindo somente o valor da tensão. O que a gente quer medir são os sinais trifásicos ao longo do tempo, a própria forma de onda no tempo. Para facilitar a análise, ao invés de interpretar puramente este sinal, fazer a interpretação já no domínio da frequência, tanto para o sinal de entrada quanto para o sinal de saída. Então é o seguinte, a gente viu que esse é o modelo que eu quero criar. Eu preciso, então, criar o gêmeo digital dele. Aquela é minha máquina, eu preciso fazer uma cópia dela. Então, ao utilizar esse conceito, né, que essa tecnologia Artesis EMCM, esse carinha pequenininho aqui, quer entregar, é o seguinte. A gente faz uma instalação de um sistema e ele começa a medir os dados reais da máquina. Ele lê o sinal de entrada, o sinal de saída, tensão e corrente. Utilizando o conceito de machine learning, ele começa a criar o gêmeo digital. Ele está aprendendo sobre a máquina. Para cada sinal de entrada eu tenho uma certa saída. O sinal de entrada variou, crio novos algoritmos para gerar a mesma saída que eu estou medindo. Então você faz uma aprendizagem sobre aquele motor, sobre aquele ativo. Essa aprendizagem ela vai melhorando para cada ponto de operação do motor. Se eu só estou trabalhando com uma máquina que tem inversor de frequência, estou alterando tensão de alimentação, estou alterando frequência elétrica, estou alterando carga, tudo isso vai sendo melhorado. Ele vai aprendendo cada vez mais sobre aquele ativo e até que começa a monitorar nossa máquina propriamente dito. Então, para ilustrar, né, o que seria esse aprendizagem, esse monitoramento? Utilizando esse conceito de machine learning, a gente aprendeu sobre o ativo físico e criou o gêmeo digital, lendo a mesma entrada, né, aquele mesmo sinal de tensão que vai para o meu motor, foi utilizado e também está alimentando o meu sistema digital. Com isso, eu tenho medido fielmente o sinal de corrente real, a gente está medindo as 3 fases de corrente e tendo o espectro do sinal de corrente. E como eu estou utilizando a mesma entrada, eu consigo calcular uma corrente esperada para o meu ativo. Então, se eu tenho uma máquina saudável, né, que é a condição do gêmeo digital, e faço a comparação, a diferenciação da máquina real, eu tenho o resultado, esse espectro de corrente residual, a diferença da máquina boa, a máquina real, com a máquina digital. Se ela não tem sinal específico, não tem nenhuma informação útil, eu sei que meu ativo físico está em boas condições. Mas se eu começo a ter variações aqui operacionais, desgastes, algum problema mecânico ou elétrico, o sinal da minha máquina física, o sinal de corrente, começa a gerar aquelas distorções que a gente citou. Essas distorções no espectro são representadas através de aparecimentos de harmônicos,
aparecimento de bandas laterais, novas frequências. Ao fazer a diferenciação, eu consigo separar, dar mais ênfase somente ao problema gerado. Então, a gente quer analisar esse espectro residual, esse sinal da comparação e correlacionar cada uma de suas frequências, cada uma de suas informações a possíveis condições de falha da máquina. Só que eu não quero fazer isso manualmente. A gente está falando de indústria 4.0, inteligência artificial. Então, a tecnologia, ao ter esse modelo já bem detalhado, ele começa a interpretar de maneira automática este espectro e gerar laudos. Estou até vendo aqui, pessoal, algumas pessoas fazendo perguntas. Deixar para o final, assim, para o nosso tempo ficar certinho, ok? Então, um exemplo, como que é a análise de um sinal desse? Que seria um relatório automático. Por exemplo, aqui um relatório gerado por essa tecnologia de uma máquina de pequeno porte, 220 volts, quase 2 ampere, alimentado por inversor de frequência. O sistema identificou a frequência de alimentação do momento desse relatório, ou seja, ele fez um gêmeo digital fiel a determinada especificação e frequência, onde, ao analisar o gráfico, o espectro residual, né, ou espectro de densidade de potência, identificou automaticamente uma condição de alarme para um parâmetro de desbalanceamento. E veio até algumas informações do que eu devo fazer sobre essa falha identificada. Mas como que essa falha foi feita, né? A gente não está falando de mágica, inventando dados. A gente tem a ciência, a tecnologia por trás. Ao fazer a comparação, eu tenho um sinal chamado espectro de densidade de potência, que é a comparação já do sinal de corrente real com o meu corrente calculado. Lembrando que o sinal de alimentação, a minha tensão, é igual para os dois sistemas. Então, isso faz com que eu separe possíveis problemas de alimentação de problemas reais da saúde do meu ativo. Então, o que esse espectro PSD está nos trazendo? Então, diferenciando um pouco aqui da vibração, né, que é mais comum, uma técnica mais utilizada aqui no Brasil. A vibração, a gente sabe que tem frequências específicas que podem caracterizar um desbalanceamento, um grupo de frequências para caracterizar uma condição de desalinhamento, frequências específicas para falha de rolamento em cada um dos seus componentes. Já na análise de assinatura elétrica, os picos, as amplitudes, né, os estudos que a gente está procurando estão mais relacionados à frequência de alimentação do nosso motor, porque a gente está usando o motor como o próprio sensor da máquina. Então, o que a gente vai buscar nesse espectro, ao fazer uma análise, são possíveis bandas laterais relacionados à frequência de alimentação da máquina. Então, vou fazer um exemplo bem curto aqui. Esse espectro, né, do mesmo a máquina medida anteriormente, a gente identificou que a frequência de alimentação 30 Hz. Então, existe um pico da frequência de linha, da frequência de alimentação em 30 Hz. E no caso de uma condição de desbalanceamento, eu não vou procurar a frequência de rotação da máquina, que é o que a gente faz numa análise de vibração. Eu estou procurando bandas laterais entre a frequência de alimentação e a frequência de rotação da máquina, neste caso, 14,33 Hz. Então, identifico o pico em 30 mais 14, 30 menos 14. Observo que este pico já passou da condição de alerta que o Machine Learning definiu para aquela máquina e, por isso, voltando um slide, o sistema identificou de maneira automática uma condição de desbalanceamento do nosso ativo.
E além de eu ter essa informação momentânea, eu tenho aquela falha naquele momento, e ele começa a gerar de maneira automática, interpretando cada uma das bandas e regiões do espectro PSD, e ele vai identificar para mim parâmetros de tendência. Por exemplo, essa condição de desbalanceamento, eu consigo plotar e identificar como isso evoluiu ao longo do tempo, saindo da condição normal, aumentando, atingindo níveis de alarme e depois, após as correções devidas, voltando a uma condição normal. Então a gente percebe que uma falha mecânica foi capaz de ser identificada através de conceitos e parâmetros elétricos, utilizando a sensibilidade do motor, aliada a todos esses conceitos de inteligência artificial citados, para interpretar automaticamente uma falha em desenvolvimento. Então, trazendo aqui mais benefícios, né? Qual o potencial da gente utilizar esse tipo de tecnologia no nosso dia a dia, no nosso programa de manutenção preditiva, de monitoramento da condição? Primeiro, a gente observou a possibilidade de ter diagnósticos automatizados e recomendações de manutenção. Ou seja, a gente traz uma condição de monitoramento sem esforços. A gente tem aquela quantidade de dados que a indústria 4.0 hoje nos disponibiliza, mas eles já vêm trazendo uma informação mais útil. Eu não preciso detalhar cada informação, debruçar em cada dado para chegar à conclusão que eu quero. A possibilidade de utilizar a análise de assinatura elétrica nos traz uma cobertura de falhas muito abrangente. As falhas mecânicas, como mostrado no exemplo anterior, falhas elétricas do nosso motor, como problemas de estator, problemas de rotor, barras de rotor quebrado, trazendo na mesma informação, também relacionado ao processo, por exemplo, condições de cavitação em bombas, turbulência em ventiladores, sopradores. E isso a gente já vê a capacidade também de trazer informação não só do motor, mas também da máquina movida. Tendo essa informação de maneira precisa, eu não quero ter dados no meu programa de manutenção que não são reais. Eu quero um relatório que me traga segurança para que eu consiga fazer um diagnóstico e uma tomada de decisão na minha correção assertiva. Então, uma solução, uma tecnologia que traz mais de 90% na precisão de detecção e classificação das falhas. E aí, algo a mais, né, que a gente não vê muito aí nas tecnologias. Ao medir os sinais elétricos para essa identificação de um problema, a gente tem mais recursos, não só para diagnóstico, para a condição da máquina, mas monitorar também a qualidade de energia. E com isso, ao identificar uma falha, conseguir calcular o efeito dessa falha sobre a eficiência energética. Então a gente vai até ver mais alguns cases reais aqui para frente, em quando o sistema identifica alguma falha do nosso ativo, por exemplo, rolamento, estator, ele consegue calcular o tanto que a máquina está consumindo a mais por essa falha, mostrando aqui neste exemplo que uma manutenção corretiva poderia economizar até 55 mil kWh. A falha já existe e além da possibilidade de quebra, perda de produção, eu já percebo que eu estou consumindo, gastando mais dinheiro sem necessidade, por causa de uma condição que pode ser reparada. E vou trazendo outro conceito, né, da indústria 4.0. Se eu estou trabalhando com sistemas de monitoramento online, eu quero que eles sejam capazes de descentralizar os dados, ou seja, ser capazes de integrar as informações que estão sendo medidas com outras plataformas.
Então, se, por exemplo, eu já tenho na minha indústria um PLC que a gente utiliza para produção e manutenção, um sistema supervisório, um painel de controle, eu quero ter a possibilidade de integrar meus dados, seja dos parâmetros elétricos medidos, das tendências de falhas mecânicas, tudo isso numa plataforma única. Você consegue exportar, integrar dados em protocolos comuns de automação. Mais benefícios, né? Que baseado agora comparativo com outras tecnologias que a gente pode utilizar aí no nosso dia a dia na manutenção. Como eu estou fazendo monitoramentos somente de tensão trifásica, corrente trifásica, eu não preciso ter acesso à máquina física em campo. Eu não vou ao motor, eu não vou ao meu compressor, não vou em campo. O que a gente precisa monitorar está tudo dentro da sala elétrica. Então não existe necessidade de bandejamento, passagem de cabos, instalação de gateways, preocupação de transmissão wireless por barreiras sólidas, porque todo o monitoramento vai acontecer dentro de um CCM, com uma redução muito grande na infraestrutura necessária para monitorar o ativo, sendo uma solução muito aplicável a máquinas de difícil acesso. Então o EMCM está aqui instalado, né? Ele que vai fazer a medição e o processamento dos dados, fazendo o monitoramento, né, a medição dos dados de tensão diretamente dos terminais, enquanto o sinal de corrente sendo monitorado por transformadores de corrente, sem necessidade de abrir circuito, sem ser invasivo à instalação, e todos os sinais de corrente chegam então ao EMCM, que vai aplicar a análise de assinatura elétrica mais a modelagem matemática para gerar os relatórios automatizados. E nessa abrangência de falha, aqui nem citar, né, com todos, mas eu vou estar monitorando um ativo, a minha máquina real, sendo monitorada pelo meu gêmeo digital. Após a comparação, eu já consigo ter aqueles primeiros insights, se minha máquina está em condições normais, se eu já tenho uma falha relacionada à alimentação, que seria um problema de qualidade de energia, um problema relacionado a consumo elétrico, se a carga esperada variou mais do que o normal, e as falhas relacionadas à condição, sendo monitoradas em nível 1, 2, de acordo com a criticidade, essa capacidade de identificar a falha com até 6 meses de antecedência. Sejam as falhas mecânicas, sejam falhas elétricas e processo, como a gente citou. E o relatório, mesmo tendo essa capacidade de falhas bastante abrangente, o relatório já vem mais simplificado, de interpretação fácil, identificando, por exemplo, todos os meus ativos monitorados na planta. Caso um comece a apresentar uma condição de alarme, de alerta, eu consigo buscar o relatório gráfico, identificar qual parâmetro de falha gerou essa condição de anormalidade, identificar a evolução em relação ao modelo de aprendizagem, em relação ao dado real e também ver isso no parâmetro de tendência ao longo do tempo. Inclusive, ao longo do tempo, é possível identificar aí como está o comportamento de todas as máquinas, né? Verificar, gerenciar o parque de ativos, nossos ativos críticos que demandam um monitoramento online de maneira fácil de gestão à vista, identificar a evolução de uma condição de normalidade para uma condição de alarmes críticos e problemas relacionados à alimentação. E só para voltar um pouquinho aqui naquela parte do gráfico PSD, né? Esse é o dado bruto que a gente está analisando, que o sistema está utilizando para as tomadas de decisão automáticas. Mas você pode ainda fazer, sem a necessidade obrigatória,
fazer inspeções mais detalhistas de maneira manual, como cadastrar um rolamento de uma máquina, passar para o sistema dimensões de polias e distância entre o motor e a máquina movida, para que você melhore cada vez mais o modelo matemático criado, possa também fazer suas interpretações manuais. E tendo esse conceito de novo, né, novamente, aí, batendo bem na tecla de indústria 4.0, a possibilidade de ter esses dados também em nuvem. É bem esse conceito que a gente citou nas primeiras informações, a parte de trabalhar descentralizado, virtualizado, trabalhar à distância, né? Ter essa informação de fácil acesso na palma da mão, num celular, num computador, sem ter que estar lá no ativo, sem ter que estar lá na máquina. Ok, então vamos ilustrar um pouquinho aqui de dados reais, né? Qual é o benefício mesmo, o que eu consigo trazer esse conceito de ESA mais modelagem matemática, qual que é o meu retorno de investimento quando eu vou dando esses passos na qualidade no meu monitoramento de ativos. O primeiro case aqui, a medição de um ventilador de deslocamento positivo, sendo que o relatório automático já deu um alarme de falha de estator. O parâmetro de estator atingiu aquela condição vermelha. Para eu identificar não só aquela condição instantânea, né, na condição atual, ao observar o parâmetro de tendência da falha do estator, a gente consegue observar quando isso começou e a evolução para entender mais a fundo a criticidade. Essa falha de estator foi comprovada através de um ensaio termográfico, onde foi identificado pontos quentes e realizado uma manutenção na máquina, onde o parâmetro reduziu e também sua condição de alarme no relatório foi eliminada. A gente sabe que na manutenção, na condição preditiva, uma falha pode gerar outras, né? Falhas secundárias, subsequentes. O que aconteceu neste caso? O problema no estator, numa falha elétrica, gerou uma vibração excessiva que causou estresse, aumento de esforços nos rolamentos. Então, posterior ao parâmetro de estator aumentar, o de rolamento também começou. Que esse esforço foi visto ser reduzido após a manutenção da parte elétrica. Então, eu consegui trazer a condição da minha máquina para o normal. Interessante que a gente pensa pouco, avalia pouco, é o efeito dessas falhas sobre a eficiência energética de um ativo. Até quando a gente fala de alinhamento, né, a Proof Technique cita isso bastante, que um dos benefícios de ter uma máquina bem alinhada é a redução do consumo de eletricidade, do consumo de energia. Isso é muito válido, mas não só para o alinhamento. Qualquer falha mecânica ou elétrica na máquina faz ela consumir mais energia. Então, tendo a informação também de tendência do parâmetro potência ativa, a gente percebe que no momento de falha, o motor consumia mais e após a manutenção, há um degrau já sobre o consumo de energia daquela máquina. Se a gente calcular o tanto que esse motor reduziu de consumo por termos realizado essa manutenção corretiva, a gente já percebe o ganho real que a gente está tendo ao monitorar o nosso ativo. Por exemplo, considerando essas falhas eletromecânicas, a gente tem uma média de consumo, pegando aquele gráfico, semanal, em que no pico de consumo atingiu aí 81 kW, ela é a média de consumo semanal, que neste caso, né, nos Estados Unidos, este caso, a gente teria um consumo anual de energia só desse motor de 42 mil dólares, somente em energia elétrica. Depois do reparo, pegando uma média semanal de consumo em 67 kW, a gente já vê a queda aqui, né? O reparo entre o dia 21 de fevereiro
a 28 de fevereiro. Tivemos uma redução de 42 mil para 35 mil dólares, o que a máquina consumiria por ano, significa um consumo aí, uma redução, né, uma economia energética em torno de 7.500 dólares. A gente está ignorando uma possível perda de produção, considerando somente economia e retorno sobre a eficiência energética. Isso é muita coisa. A gente sabe, muitos processos produtivos, o maior gasto na produção é a própria energia elétrica, em certos processos acima da própria matéria-prima daquele produto final. Um segundo case, também explicitando uma falha elétrica, a gente tem no relatório automatizado uma clara evolução no parâmetro de rotor. No momento de aprendizagem, esse azul claro, né, o learn, eu tenho a máquina, o rotor em bom estado. Já após, vamos ver a data aqui, após um ano, né, primeira aprendizagem em 2018, esse relatório com data de 2019, a gente tem um parâmetro de rotor bem evoluído, possível ver marcas iniciais de quebra de barra. A gente consegue verificar agora o que foi economizado, mas em relação à perda de produção. Então, calculando eficiência de produção energética, custo de reparo, um retorno de investimento em torno de 17 mil dólares por ter identificado com qualidade aquela falha em desenvolvimento no rotor. Mais exemplos trazendo para a parte mecânica agora. Um relatório identificou os seguintes parâmetros em falha: desbalanceamento, elemento de transmissão, máquina movida, né, o mesmo parâmetro, e rolamento. Ao fazer a manutenção da máquina movida, já que o parâmetro aqui está alto, identificou o rolamento nessa bomba d'água já com altos desgastes. Então, o rolamento foi substituído, observou esse problema e colocou-se um novo rolamento na máquina. Não foi alterado rotor e não foi feita nenhuma outra manutenção. Então, no segundo relatório gerado, observou uma queda substancial no parâmetro de máquina movida, de rolamento, mas a condição de desbalanceamento se manteve porque não foi corrigido. Ilustrando mais, um caso agora de também problema mecânico, mas relacionado à estrutura de base, folga de base. Relatório automático para esse motor aí de 400 volts, 130 ampere, identificou já um alerta, né, nível 1, um alarme nível 1, para folga de base. Foi verificado, confirmado essa situação através de uma câmera de amplificação de movimento, onde observou a base desse motor variar, movimentar com a aplicação dessa câmera, confirmando a situação de problema de base. Mas não foi uma mágica, né, novamente, que gerou aquele relatório. O gráfico PSD indicou aqui na linha azul, que é a condição atual do equipamento, pico acima da condição vermelha, que é a condição de alarme, na banda 1, a banda que traz a informação relacionada à folga de base. Então, o sistema interpretou o gráfico PSD de maneira automatizada, entregando um relatório confiável. Interessante que, nesse caso, esse não foi o único problema identificado pelo sistema, né, pela técnica. Além de identificar essa falha relacionada à saúde do ativo, os parâmetros elétricos também foram monitorados e observou que o motor estava com carga em 52%. O ideal é que o motor trabalhe com a carga otimizada entre 60% a 80% da sua capacidade. Se ele estiver trabalhando acima de 80%, ele pode reduzir sua vida útil devido a desgaste. Abaixo de 60%,
significa que ele está superdimensionado. Poderíamos ter um motor menor fazendo o mesmo trabalho. Então, neste caso, por ter essa carga do motor abaixo de 60%, estamos trabalhando com uma máquina com baixa eficiência energética. Então, estou perdendo dinheiro em consumo de energia. Quase finalizando aqui os exemplos, pegando mais um problema mecânico, de novo, rolamento. Até vi aqui uma pergunta e já adiantando a resposta utilizando esse exemplo aqui. A pergunta é o seguinte: como eu identifico um rolamento do motor? Qual rolamento eu consigo identificar nesse alarme? Excelente pergunta. Por quê? Eu tenho aqui uma falha, aqui na verdade um alerta, nem atingiu a condição de alarme ainda, de rolamento. Estou medindo uma bomba e um motor. Então eu consegui cadastrar os rolamentos da minha máquina. Então, se eu for para o gráfico PSD, onde eu consigo ter recursos manuais de fazer uma análise mais detalhada, então aqui está no gráfico PSD que o sistema interpretou automático e me deu alerta de rolamento. Mas, se eu cadastrar o meu rolamento, neste caso 6214, mandar plotar 5 harmônicos aqui do elemento rolante BSF, eu consigo identificar encontros do marcador de frequência com picos nas condições de alarme. Então, eu tive aquele primeiro insight, aquela primeira interpretação automática que me deu alerta de rolamento. Quero fazer uma análise mais aprofundada, identificar qual rolamento e até qual componente dele que está com a falha? É possível também de maneira muito similar ao que a gente faz em uma análise de vibração. Então, neste caso, confirmou os picos coincidindo com elemento rolante deste rolamento 6214 para a máquina que estava em rotação de 19,67 Hz. Só para ilustrar a capacidade total, sem especificar uma condição de falha em específico, uma medição aqui agora numa siderurgia de uma turbina de jateamento. Então aqui eu tenho o meu motor, sendo a transmissão via correia e polia, e aqui eu tenho a minha turbina, o soprador, igual alguns utilizam o nome. Interessante dessa imagem que é o seguinte: cadê o sensor? Não tem sensor em campo. O sensor, toda a parte de medição, instrumentação, está dentro da sala elétrica, está dentro do painel. Então, aqui foi monitorado não com um EMCM, mas sim com o AMT Pro, que é o equipamento que faz as mesmas medições, mas de maneira portátil. Mediu os sinais de tensão, mediu os sinais de corrente. Aqui dá para ver um pouco os TCs montados aqui embaixo do driver. E a gente teve a seguinte informação sobre esse monitoramento. A primeira condição da máquina, onde eu tenho um alarme de transmissão e também um alarme relacionado à carga do motor. Aqui já é um motor maior, 440, 73 amperes, tendo a transmissão por correia e polia, mostrando que eu estou consumindo 37 mil kW a mais por ano, que poderia ser evitado com uma manutenção da correia e polia e também dimensionando o motor corretamente. Todos os dados que a gente falou de qualidade de energia também foram monitorados. Por exemplo, a carga do motor está até com um alerta, que já que está em 40%, abaixo da otimização em 60%. Parâmetros relacionados a tensão, corrente, desbalanceamento entre fases, potência ativa e reativa, todos esses dados que a gente utiliza para analisar a potência e alimentação de uma máquina. Além disso, em relação à qualidade de energia, as formas de onda no tempo, tanto dos sinais trifásicos de tensão, os sinais trifásicos de corrente, sendo monitorados, eu podendo observar pequenas distorções.
qualidade de energia relacionada aos fatores de crista, de tensão e corrente para cada uma das fases, além da distorção harmônica. Isso aqui é muito importante observar. Distorção harmônica pode causar alta vibração, aquecimento no motor e realmente ser bem prejudicial ao nosso ativo. Neste caso, o THD, que seria distorção harmônica total, em 0,94%, recomendado aí pelas normas da I3E, que seja abaixo de 5%. Então, a máquina, ok, neste parâmetro. Além da possibilidade de eu identificar todo o diagrama de fase aí relacionado às 3 fases, identificar a variação de ângulo entre corrente e tensão de cada uma delas e seu fator de potência. Então a gente observa, resumindo aqui, que a gente conseguiu, com essas tecnologias relacionadas à indústria 4.0, trazendo aqueles 3 conceitos de novo, de inteligência artificial, machine learning e gêmeo digital, aliados à análise de assinatura de tensão e corrente elétrica, trazer com qualidade o monitoramento de ativos de maneira online ou portátil, com automatização das nossas interpretações, facilitando a nossa tomada de decisão. E tudo isso medindo, somente parâmetros dentro da sala elétrica, sem ter que eu ir na máquina, facilitando medições, por exemplo, em bombas submersas, máquinas em ambientes em riscos de explosão, máquinas em ambientes a quente, tendo todo esse trabalho de monitoramento com qualidade, confiabilidade, de maneira remota e segura. Então, chegando ao final, ver algumas perguntas aqui. Um momentinho, deixa eu ver se eu consigo abrir elas. Ok, perguntas. Excelente pergunta aqui. Como o sistema se comporta no caso de rebobinamento do motor? O aprendizado terá a ser feito novamente? Então, respondendo essa pergunta, em casos de pequenos reparos, por exemplo, substituição de um rolamento, o sistema ele vai identificar, vai sair da condição de falha e vai voltar à condição normal. No caso de troca de motor, rebobinamento, que vai alterar muito como aquele motor funciona nos parâmetros elétricos, você consegue resetar, só clicar e resetar a aprendizagem, fazer um update. Ele vai esquecer aquelas informações, porque vai se tratar praticamente de um novo motor ao fazer o rebobinamento. Então ele reaprende com sinais de tensão, reaprende com sinais de corrente medida e cria um novo modelo. E com isso, você vai ter novamente, após aquela manutenção, um monitoramento com qualidade, com capacidade de gerar dados já bem tratados para a nossa tomada de decisão. Tranquilo? Tem algumas outras perguntas aqui que eu vou responder por e-mail a todos que mandaram. Agradeço bastante, mas para a gente manter dentro do tempo, vamos encerrar já esse bate-papo. Para todos aqueles que queiram rever essas informações, todos os webinars da Proof Technique são gravados, ficam salvos no YouTube, na nossa página no YouTube, e com diversos temas, como esse relacionado à análise de assinatura elétrica, alinhamento de máquinas, balanceamento de rotores, diversos temas aí que podem ajudar e trazer mais informações para o nosso dia a dia da manutenção e confiabilidade. Então, agradeço muito a participação de todos. Se tiver alguma dúvida, pode sempre entrar em contato com a nossa equipe. Nossas informações de contato diretamente, que fiquem à vontade, nossos telefones, canais de e-mail, redes sociais, estão sempre abertas aí para a gente continuar essas conversas e entregando para nossos parceiros as melhores soluções no que se diz a confiabilidade de máquinas. Então, um abraço a todos e até a próxima.